Deus não quer destruir os seus desejos. Ele quer alinhar os seus desejos aos desejos dele para você. E talvez para isso os seus desejos vão ter que ser destruídos. Uma vez eu falei num vídeo que naturalmente uma criança tende a ouvir o que você falou para ela fazer e fazer birra com isso, fazer um escândalo, enquanto você olha para ela nessa situação e imagina algo como: meu Deus, para que tudo isso? Para que todo esse escândalo? Ou algo até como: será que ele não sabe que o que eu tô falando para ele fazer ou deixar de fazer é pro bem dele mesmo? Se você já passou por isso, tenho certeza que alguma dessas coisas você já imaginou. Agora, trazendo isso para nós, é a mesma coisa caso a gente esteja querendo fazer a nossa vontade dar certo. Caso a gente fique insistindo nisso, sabe? É como se a gente fosse cristãos birrentos. Estaremos revelando uma grande imaturidade da nossa parte, uma imaturidade espiritual. E beleza, ninguém nasce adulto. Mas se quisermos crescer, nós precisamos abandonar essas velhas práticas. Imagine se todas as suas orações antigas tivessem sido respondidas com um sim. Aonde será que você estaria agora? Eu lembrei dessa frase e sinceramente ela traz uma reflexão bem pesada. Porque quando eu olho para trás eu percebo que algumas coisas que eu pedi com lágrimas hoje seriam o motivo das minhas lágrimas, caso Deus tivesse permitido. Na época parecia que fazia sentido. Eu dizia que confiava em Deus, mas na verdade eu só estava tentando alinhar a vontade dele à minha. Eu só queria que Deus concordasse com os meus desejos enganosos. E a gente passa a pensar o seguinte, que atualmente, sem dúvidas, alguns nãos de Deus vão ser a forma mais clara de cuidado que Ele pode demonstrar com a gente. Uma das formas de cuidado mais claras que a gente vai experimentar na nossa vida. Porque Deus é onisciente, Ele vê consequências que nós não víamos. Passos que nós dizíamos que aguentaríamos, mas Ele sabe que não. Nós não aguentaríamos sustentar naquele tempo. Sabe, o milagre que a gente tanto espera está a um passo. E bem provável que depois de uma certa fase de sofrimento na nossa vida. Mark diz uma frase que é o seguinte: toda promoção espiritual é precedida por uma prova que nos prepara para o novo nível que Deus já viu em nós. Então será que nós estamos enfrentando as nossas batalhas como um guerreiro? Porque uma coisa é clara, Deus nos dá armaduras. Mas se a gente estiver agindo como crianças espirituais, nós não vamos alcançar esse novo nível que Deus já viu em nós. Como Ele vai nos colocar no novo que Ele tem para nós se a gente está preso no velho? Não faz sentido, não tem como. Eu tenho certeza que você já passou por alguma situação onde você buscou a sua vontade, viveu ela, e depois que deu errado, você percebeu e pôde provar que a vontade de Deus era desde o começo infinitamente melhor do que a sua. É como você falar para uma criança de 8 anos emprestar o brinquedo dela para outra criança. É bem provável que essa criança, dona do brinquedo, vai fazer aquele mesmo escândalo que a gente já conversou. Porque ela não quer emprestar o brinquedo dela, mas você só está ensinando ela a ser uma pessoa generosa. E sabemos que não tem nada de mal nisso. Interessante que nesse exemplo da criança a gente pode puxar o fato de que ela é tão apegada a esse brinquedo que ela não consegue de jeito nenhum emprestar. Ela não consegue nem por 5 minutos dividir esse brinquedo. E quantas vezes nós fazemos birra para Deus por algo que a gente não quer abrir mão? Mas claramente é Deus mostrando que nós precisamos soltar isso. Abrir mão do que nós construímos, sabe? Daquilo que a gente acha que é o melhor para nós. É como se nós falássemos para Deus: Pai, eu confio tanto em você que eu não quero ficar preso na minha vontade. Por favor, me mostre, sabe? Me torne uma pessoa flexível. Eu quero abrir mão dos meus planos, dos meus desejos, das minhas vontades, para que as suas vontades sejam feitas na minha vida, porque eu sei e tenho a plena certeza de que as suas vontades são infinitamente melhores para mim. Paulo já deixou isso bem claro em Romanos, que é necessário uma mudança de mentalidade para que nós possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Aqui nós percebemos que estamos nos tornando pessoas maduras quando a gente aprende a abrir mão dos nossos próprios desejos e passa a confiar e a desejar os planos e os desejos de Deus para nós. Um exemplo bem bobo, mas importante, que eu acredito que a maioria dos jovens adultos já passaram, é o seguinte: eu espero que você, que é muito novo ainda, que não passou por isso, que você não passe por isso em nome de Jesus, por favor. Me ouça. Se você já namorou alguém e gostou tanto dessa pessoa ao ponto de falar que amava, e por algum motivo vocês terminaram, mas o seu maior desejo é um dia casar, ter filhos, construir uma família, e não tem nada de mal nesse desejo. Mas se ele não está alinhado com a vontade de Deus e no tempo de Deus,
vai ser uma coisa boa que vai acabar sendo uma coisa ruim para você. Simplesmente porque não era a hora disso, não era para acontecer isso agora na sua vida. E ainda nesse exemplo de namoro, se você vive querendo voltar com aquela pessoa que você terminou, é bem provável que já foi criado em você uma dependência emocional tão grande, mas tão grande, que você não consegue pensar em outra coisa. Só que no fundo você sabe, ou talvez não percebeu ainda, que se esse relacionamento não é para agora, insistir nele vai atrasar o que Deus quer fazer na sua vida hoje. E não é que Deus está contra o seu desejo de casar, ter filhos, ter uma família, pelo amor de Deus, não é isso. Ele só quer alinhar o seu desejo, esse desejo bom, com um desejo dele a respeito disso que é melhor e do jeito dele, porque se for do jeito dele, meu amigo, pode ter certeza, vai ser do melhor jeito. Nós carecemos dessa confiança em Deus, sabe? Eclesiastes 3 vai nos falar que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de nascer, de morrer, de plantar, de arrancar o que se plantou, enfim. Quando você passa a confiar em Deus, você entende que o tempo de espera é uma coisa extremamente importante e necessária para nós. É parte do processo de Deus. E viver esse tempo de espera não vai destruir o desejo final de ter um relacionamento. Ainda nesse exemplo, né? Como eu falei, isso não é um mau desejo. Mas esse tempo vai alinhar esse desejo na rocha que é Cristo. Entendendo e aceitando isso, nós vamos parar de fazer birrinha para Deus, como se Ele fosse obrigado a nos ouvir e fazer tudo aquilo que nós desejamos para nós, no nosso tempo. Jeremias 29:11 vai nos dizer o seguinte: é eu que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. A vontade de Deus é infinitamente melhor que a nossa, certo? Então pronto, a gente não precisa atrapalhar o plano dele com a nossa pressa. A gente não precisa atrapalhar o que Deus quer cumprir na nossa vida, colocando as nossas mãos naquilo que somente as mãos dele podem fazer. Isso te faz lembrar alguma outra passagem da Bíblia que fica clara quando eu falo isso? Se você pensou em Abraão, perfeito, porque foi exatamente isso que aconteceu. Abraão tinha uma promessa clara de que o seu filho viria por meio dele e Sara. Ponto final. Mas o problema foi o relógio de Abraão, que não soube esperar com paciência até que a promessa acontecesse. Cara, se Deus prometeu, Ele é fiel de cumprir. A gente não precisa colocar as nossas mãos naquilo que só Ele pode fazer. Aí beleza, o tempo passou e eles continuaram envelhecendo mais e mais. E aí a impaciência deles começou a incomodar. E aí veio aquela ideia espiritualmente justificável de: vamos ajudar a Deus? Vamos colocar a nossa mão onde a gente não foi chamado? E aí beleza, Ismael nasce e você já sabe o resto da história. Interessante que Deus não rejeita Ismael por isso. Ele cuida, abençoa, protege ele. Mas Ismael não era parte da promessa. Ele era resultado da mão humana fazendo algo que só Deus podia fazer. Meu amigo, Deus não quer que você viva sem desejo, sendo um cristão apático. Ele só quer que o seu desejo esteja alinhado na medida certa, no tempo certo, do jeito certo, no lugar certo, ou seja, alinhado com a vontade de Deus. Na oração que o próprio Jesus ensinou, está escrito: que venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não é abençoe a minha vontade ou realize a minha vontade. É que seja feita a tua vontade. Nós já oramos e ouvimos tanto essa oração por aí que parece que é só da boca para fora. Parece que não tem verdade quando a gente fala uma coisa dessa. Porque a gente permanece tentando fazer dar certo os nossos desejos. Até quando isso? A gente age como se não estivesse pedindo pela vontade de Deus. Cara, Jesus no Getsemane, o Filho perfeito, o Deus encarnado, rejeitou a própria vontade para fazer a vontade do Pai. Se até ele, naquele momento, naquela situação, disse que não seja como eu quero, meu Deus, quem dirá nós? Mas tudo isso é um processo, e assim como um pai que está educando o seu filho, ele não vai abandonar a criança só porque ela não aprendeu de primeira algum ensinamento que ele passou, mas ele vai permanecer ali com muita paciência, muito amor, ensinando o seu filho até que ele aprenda. Que os seus sonhos e os meus possam estar cada vez mais alinhados com os desejos de Deus, com os planos, os sonhos de Deus para nós. E a gente vai parar de perder tanto tempo na nossa vida buscando a nossa vontade. E a gente vai parar de quebrar a cara. Às vezes é importante, extremamente necessário, mas tem vezes que é só a nossa impaciência, a nossa pressa, nos levando para um lugar que a gente não precisava estar. Você é muito especial para Jesus e Ele não quer que você fique quebrando a cara com coisa que você acha que é melhor para você.
Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, cara. Eu sei que você vê as coisas aqui e não é inscrito aqui no canal. Deus tá vendo você e Ele me revela aqui, ó, quem que é a pessoa. Ah, essa pessoa mesmo, eu sei que é você, eu sei que é você. Que você não se prenda à sua vontade, mas à vontade de Deus. Deus abençoe.